O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Em 1972, na Islândia, os dois maiores enxadristas do mundo se enfrentavam na disputa que ficou conhecida como Match do Século. Para apimentar ainda mais esta história, os adversários do Campeonato Mundial de Xadrez daquele ano eram um russo e um norte-americano, países que protagonizavam a Guerra Fria. A trama chamou a atenção do pesquisador Juliano de Souza, que analisou os aspectos sociológicos e históricos do confronto durante o mestrado em Educação Física na Universidade Federal do Paraná. O Em Tese de hoje fala sobre o xadrez e a sociologia do esporte. Eu recebo aqui no estúdio do Em Tese o Juliano de Souza, mestre e doutor em Educação Física pela UFPR, e também o Fernando Dandoro Castilho Ferreira, mestre em Educação Física e doutorando em Sociologia também pela UFPR. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Obrigado. O xadrez é conhecido como o esporte do intelecto, né? Por que você decidiu escolher justamente este esporte para desenvolver o seu trabalho de mestrado? Pois bem, antes de responder, eu quero agradecer a Aline pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, aqui discutindo algumas questões, tentando discutir, elucidar algumas questões referentes ao xadrez e à sociologia do esporte. O xadrez é a escolha, em geral, por um objeto de pesquisa, principalmente para quem trabalha no universo da sociologia, ela parte do pressuposto de que é interessante você estudar aquilo que tu está inserido em loco, aquilo que tu tem conhecimento, quer dizer, é importante o pesquisador estar imerso dentro de um universo, então por isso que a gente acaba optando por objetos. No meu caso, o xadrez, por exemplo, no caso do Fernando aqui, a guisa de ilustração, é o Kung Fu. Então a escolha parte muito da vivência que a gente construiu na modalidade, é uma modalidade que eu inicio, por incrível que pareça, tardiamente, que eu começo por volta aí do final do ensino médio, quando eu adentro a universidade, que eu começo a me dedicar ao estudo do xadrez. Eu tinha aprendido a jogar nas aulas de educação física durante os anos de colégio, mas nessa época ainda eu levava o voleibol como uma modalidade número 1. E aí, num segundo momento, acabei optando pelo xadrez, não que eu abandonei o voleibol, mas continuei com o xadrez e comecei a estudar, a frequentar o clube de xadrez de Guarapuava, lá, que é a cidade onde eu moro, e comecei a... Então a escolha parte muito disso, de você estudar aquilo que você está inserido e que você tem conhecimento. Quer dizer, é muito mais fácil eu me distanciar do meu objeto, depois, através dos referenciais teóricos, das escolhas teóricas e metodológicas, eu me distancio dele, do que eu fazer um olhar distanciado onde eu não tenho conhecimento daquilo que estou discutindo. Então a razão é essa. E Fernando, o que é a sociologia do esporte? A sociologia do esporte, ela vem colocar um olhar diferenciado do esporte, porque você tem muito trabalho voltado para questões biomecânicas, questões técnicas relacionadas ao esporte. Mas contextualizar o esporte dentro do contexto cultural em que ele está inserido é um dos objetivos que a sociologia do esporte tem, né? Então é tentar entender como é que essas práticas, a relação delas com a cultura, com a sociedade, a influência tanto da cultura na prática quanto da própria prática com a cultura. É esse olhar, essa discussão que a sociologia tenta abarcar, né? Tentar colocar um olhar diferenciado nesse contexto de modalidades que estão inseridas e fazem parte do dia a dia, né, da sociedade. E o Juliano estudou uma partida específica, né, uma disputa, na verdade, específica entre um russo, o Spassky, e um norte-americano, o Fischer, né, uma disputa de xadrez. Mas, na verdade, para fazer esse estudo desse momento específico, você fez um mergulho na história do xadrez e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, onde que esse jogo começou. Então, a situação foi a seguinte, a gente percebeu que para estudar um contexto específico, o contexto basicamente ali em torno do evento, que o evento foi realizado ali nos meses de julho a setembro, na verdade no último dia de junho, início de julho, percorreu até final de agosto e acabou no 1º de setembro, salvo engano. A ideia foi justamente que para
conhecer a fundo aquele contexto e toda aquela configuração daquele momento, era preciso revisitar principalmente os antecedentes históricos, para mim saber, então, o que estava acontecendo de fato. Então, é uma escolha metodológica que a gente acaba adotando na sociologia, que é tentar confrontar aquilo que, por exemplo, um autor que a gente utiliza muito, que é o Norbert Elias, que ele vai chamar de confrontar tendências de curto prazo com tendências de longo prazo. Quer dizer, um evento específico no contexto ali de 3 meses, quer dizer, houve os preparativos para o Mundial. Quer dizer, por exemplo, assim, o Spassky, ele era o defensor do título. Ele havia sido campeão mundial e por isso ele já estaria na final de qualquer forma. O Fischer não. O Fischer teve que passar por eliminatórias. E, inclusive, ele desbancou outros soviéticos nesse percurso. Então, o pessoal já conheciam ele de outros momentos, desde a infância, adolescência, que ele vem se destacando aí nos campeonatos que participava. Então, a opção mesmo de você revisitar a história da modalidade para tentar lançar luz sobre aquele contexto ali, entender ele de uma forma mais ampla e mais coerente. E de que maneira, Fernando, que essa tentativa de entender o esporte a partir desse viés sociológico ajuda a compreender também a sociedade em um determinado momento histórico? Um exemplo talvez interessante é você pegar um fato recente até, que foi a Copa do Mundo. O impacto que isso teve, as discussões que se tiveram em torno disso, né? E os reflexos que isso teve em questões como a política, como a economia no país, né? Então, o esporte não tem como você ignorar a importância que ele tem dentro da sociedade. Nesses mega eventos isso fica um pouco mais claro, mas competições menores ou até esportes com uma expressão midiática um pouco menor também tem um reflexo importante dentro da sociedade. E esse olhar tenta compreender um pouco isso e as consequências desses encontros, né? E nesse apanhado histórico que você fez, Juliano, você acabou também estudando essa questão xadrez, que ainda sem esse nome, né, que sai da Índia e chega na Europa no período medieval, e as transformações que ele sofreu ao sair da Índia e chegar na Europa. Eu queria que você falasse sobre essas transformações, porque elas são muito curiosas, né? A bem da verdade, essa é a versão mais aceita, né? Que o xadrez, na verdade, a chaturanga, ele acaba sendo levado com uma prática cultural, adentrando a Europa e sofrendo uma série de transformações. Mas a gente não pode esquecer que existia, por exemplo, o xadrez chinês, xadrez árabe, quer dizer, da região da Pérsia. Então, outras variantes, outros jogos de tabuleiro com uma mesma lógica. É possível, então, inclusive, que possam existir outras vertentes. Apenas um trabalho historiográfico de fôlego que nos daria conta de esclarecer. Mas, assumindo essa que é a versão mais aceita, mas assumindo com reticências, a gente entende que o jogo ele sai mesmo, então, ele é levado com uma prática cultural e adentra a Europa, e ele assume as configurações daquela sociedade. Por quê? Porque ele precisa mimetizar o jogo e o esporte de uma forma geral, ele tem essa função de mimetizar determinadas situações sociais, determinadas tensões, determinados conflitos. Então, não é natural, não é natural que assim fosse, como que eu posso dizer, mas foi um processo foi acontecendo, quer dizer, pessoas que se apropriam, grupos que se apropriam da prática e atribuem a ele características que correspondam à estrutura social em que estão inseridos. É por isso, então, por exemplo, que a rainha, que até então ela tinha uma movimentação limitada no antigo jogo, ela passa a se torna uma rainha poderosa, refletindo a estrutura monárquica europeia. É por isso, então, também que os bispos que andavam uma casa na diagonal, eles passam a cortar o tabuleiro e ocupar diagonais grandes, quer dizer, refletindo muito o poder e a centralidade da Igreja Católica dentro daquele contexto. O xadrez também é objeto de estudo de pesquisadores do programa de pós-graduação em informática, e um dos trabalhos de pós-doutorado que tratou a relação entre o xadrez e a educação foi lançado pela editora UFPR como livro. O xadrez cura a mente enferma e a exercita em saúde. É o descanso para o intelecto sobrecarregado e o relax para o corpo carregado. Alivia as penas e aumenta o sentimento de felicidade. Ensina a dominar as paixões e a ser cauteloso. A frase é do grande mestre de xadrez Capa Roxa. Ela traduz perfeitamente o pensamento do professor Wilson.
Olha, eu aprendi a jogar xadrez no tempo da escola ainda, né? Enfim, estava na 4ª série. Na época, em dias de chuva, o xadrez era ensinado em escolas que não tinham quadra coberta, né? Fiquei sempre com a impressão que a escola foi um espaço mais atrativo para mim, pelo fato de ter aprendido xadrez na escola. Depois eu comecei a trabalhar com o jogo de xadrez, né? Já nesse clube aqui, mas há mais de 20 anos atrás, e comecei a ensinar xadrez. De lá para cá eu tenho buscado entender cada vez mais esse problema, né? Como ensinar o xadrez, qual é a potencialidade do xadrez no aspecto cognitivo, né? Dos alunos. Mais de 600 milhões de pessoas do mundo jogam xadrez. O jogo de tabuleiro tem origem indiana que data do século VI. Mas a forma como conhecemos e jogamos hoje surgiu na Europa na segunda metade do século XV. O xadrez é um jogo assim de natureza lógica, né? Então as peças, o movimento das peças é bastante simples, né? Qualquer pessoa em pouco tempo compreende o movimento das peças, o objetivo do jogo, mas jogar bem requer bastante tempo. A expertise no xadrez, ela se desenvolve mais ou menos ao longo de 10 anos. O xadrez tem algumas regras que são interessantes assim para a educação. Por exemplo, se você tocar na peça, você tem que jogar. Que a gente chama-se peça tocada, peça jogada. Portanto, o enxadrista, né, o praticante do xadrez, ele deve antecipar as consequências do seu movimento. Então, esse exercício é um exercício muito importante não só para a escola, para a educação, mas na vida da gente, né? Tudo que você puder pensar primeiro nas consequências da atuação, você tem menos chance, vamos dizer assim, de acabar caindo numa situação ou outra desagradável. Como teve acesso ao jogo desde cedo, o professor levou a prática e os fundamentos para além dos tabuleiros. Estudou o esporte da graduação ao pós-doutorado, o que resultou na obra Xadrez e Educação, Contribuições da Ciência para o Uso do Jogo como um Instrumento Pedagógico. Eu já trabalhava com xadrez, né? Na verdade, eu escolhi a minha graduação em função do jogo de xadrez, escolhi o curso de Pedagogia na Federal do Paraná, que eu fiz de 95 a 98, porque eu já ensinava o jogo de xadrez. Então foi, inclusive, nesse período, eu acabei desenvolvendo um livro de iniciação em xadrística, né, chamado Meu Primeiro Livro de Xadrez. Então eu já, na verdade, me envolvia, né, com xadrez desde o período da graduação. O mestrado eu fiz também na Federal do Paraná, investigando o jogo de xadrez, processos cognitivos no jogo de xadrez. O doutorado também, a relação do xadrez com o pensamento lógico. Então, o pós-doutorado era natural que eu estudasse um problema que me interessava, né? Professor do Clube de Xadrez da Fundação Cultural de Curitiba, Wilson acredita no valor do jogo como ferramenta pedagógica. Então, o objetivo do livro é reunir pesquisas, né, como eu disse, de pós-graduação em estrito sensu, que investiguem o jogo de xadrez, seja na educação ou seja em áreas próximas, né? Então, aí tem matemática, história, geografia, educação física, né? Então, tem estudos, né, nas mais diversas áreas, mas todos com o foco no jogo de xadrez e com algum impacto, alguma implicação na educação. O livro, publicado pela editora UFPR, mostra que o xadrez pode e deve ser incorporado das mais diferentes formas pela escola. A matemática, a gente tem o próprio processo de raciocínio no xadrez, né? Então, como eu dizia, é um jogo de natureza lógica, né? A lógica, a implicação lógica, se isso, então aquilo, se aquilo, então isso, né? A educação física pode utilizar o jogo de xadrez porque o xadrez é um esporte. A Federação Internacional de Xadrez, a FIDE, é a segunda maior organização esportiva do mundo, né? Tem mais de 160 países filiados, então isso faz do xadrez um esporte, claro, com o predomínio, né, o órgão principal é o cérebro, a mente, mas ainda assim é um esporte, e é um esporte muito praticado no mundo todo. História e geografia podem utilizar o jogo de xadrez. Se o professor conhecer a história do xadrez, que é uma história riquíssima, mais de 2.000 anos de história, o professor pode articular o conteúdo da história e da geografia vinculando com o jogo de xadrez, né? Português, por exemplo, leituras de textos, contos, romances, né? Poesias, né, ligadas ao xadrez, que no clube tem
várias frases, né, de grandes pensadores, né, que pensaram e praticaram o jogo de xadrez. Então, na verdade, uma escola, se ela escolher adotar o jogo de xadrez como um tema central, é possível perfeitamente que todas as disciplinas possam se articular, né, ou seja, gravitar em torno desse tema central, que seria o jogo de xadrez. O livro Xadrez e Educação, Contribuições da Ciência para o Uso do Jogo como Instrumento Pedagógico está disponível nas livrarias dos campi Reitoria e Politécnico e também no site que aparece aí na tela para você. Fernando, eu queria voltar te perguntando o seguinte, quando um pesquisador decide entrar nesse caminho da sociologia do esporte, em quem que ele busca suporte, em quais autores que ele busca a base? Bom, dentro da educação física, os autores que estão sendo mais utilizados na atualidade para estudar as questões, essa visão sociológica do esporte, poderia citar o Norbert Elias e o Pierre Bourdieu. Eles, ao longo do trabalho deles de pesquisa, o esporte não foi o objeto principal, mas eles tiveram, além de elementos da própria teoria sociológica que eles construíram, que contribuem para uma reflexão sobre o esporte, eles tiveram alguns momentos e algumas incursões dentro de discussões relacionadas ao esporte. E aí é interessante transpor esses, porque são vertentes europeias, de um determinado período específico, né? E trazer essas teorias para um momento atual do esporte, que é um momento muito mais midiático, com envolvimento relacionado até com a modernidade que a gente atravessa, né? Então, existe uma série de questões que essas teorias não chegaram, mas elas são teorias importantíssimas pelos conceitos que eles construíram. No próximo bloco, vamos falar sobre o jogo do século, uma disputa de xadrez entre representantes das maiores potências mundiais em plena Guerra Fria. Voltamos já. Um simples jogo de tabuleiro, mas que exige dos jogadores a elaboração de estratégias e táticas avançadas. É como uma guerra em miniatura. É justamente desta relação do xadrez com o jogo geopolítico e social que falamos no Em Tese de hoje, na companhia dos professores Juliano de Souza e Fernando Dandoro Castilho Ferreira. Juliano estudou o match do século, a disputa do Campeonato Mundial de Xadrez de 1972 entre um russo e um norte-americano, homens que reproduziram no tabuleiro um conflito real, o da Guerra Fria, e é sobre esse assunto que falamos agora. Juliano, eu queria iniciar te perguntando o seguinte, você estudou ao mesmo tempo essa relação micro do jogo em si, dos envolvidos, e essa relação macro da Guerra Fria do momento. Como que você fez para entender essa relação entre esses jogadores, que eram um russo e um norte-americano, e esse contexto da Guerra Fria também entre Rússia e a antiga União Soviética e os Estados Unidos? Então, pois bem, foi uma opção teórico-metodológica, trabalharmos visualizando o micro e o macro. Isso é algo comum aí na área de sociologia. Mas, no fundo, essa divisão ela é uma falsa divisão, uma falsa polarização, porque o micro está dentro do macro e o macro também acaba orientando o micro. Então, isso é uma falsa polarização. Os indivíduos que estão envolvidos no esporte também são indivíduos que sofrem pressões políticas, etc, etc. Por exemplo, qual a correspondência que existe entre um universo micro em torno de um evento bastante mediatizado, digamos assim,
que teve uma repercussão em escala mundial. Em algum momento do estudo a gente compara, inclusive, aos próprios Jogos Olímpicos, a própria estrutura de cobertura midiática dos Jogos Olímpicos de Munique de 72. Então foi algo divulgado assim mundialmente, e por isso que a gente chama de, entre aspas, de fase de ouro aí da história esportiva da modalidade. E qual é a correspondência que existe entre o macro e o micro? O macro a gente identifica no quê? No contexto mesmo da Guerra Fria, de um embate que vem sendo travado desde o pós-Segunda Guerra e se polarizou basicamente em duas grandes frentes aí, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E aí a gente sabe que essas lutas, essas disputas, né, do campo político e de ordem econômica, quer dizer, do campo econômico e do campo político, elas também, para serem legitimadas, elas são transferidas, mas elas também são reconstruídas, ressignificadas dentro de uma esfera simbólica. E aí os campos de produção cultural, dentre os quais está incluído o campo esportivo, ele tem uma preponderância e uma significância. Então, esse embate entre as duas grandes superpotências, ele não se dá simplesmente na arena política e na arena econômica, na arena militar, assim digamos, mas também se reproduz dentro de uma escala artística, dentro da escala esportiva. A gente vê a questão das corridas por medalhas dentro dos Jogos Olímpicos. Se a gente for fazer um estudo aí desde o pós-Segunda Guerra até a dissolução da União Soviética, a gente vai ver esse cenário posto, né, entre a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Então, aí é uma outra discussão que a gente tenta contemplar no estudo, mas que a gente foca basicamente no xadrez, porque o xadrez acaba configurando isso. Um dado que é interessante: o xadrez ele é algo que foi usado pelo Estado soviético, né, como um símbolo da suposta superioridade do russo, quer dizer, do soviético, do indivíduo lá, em relação ao americano. Quer dizer, um indivíduo de um modelo, quer dizer, uma sobreposição mostrando que um modelo político-econômico, o indivíduo é mais intelectualizado, então, teoricamente, ele é melhor. E aí, para os Estados Unidos, isso seria de extrema significância e importância dentro de uma esfera simbólica e dentro de uma esfera cultural. Por quê? Porque é aí que eu consigo mostrar e ter um apelo simbólico, emocional, perante a opinião pública, perante os demais países, perante os consumidores do esporte. Eu começo a mostrar a supremacia de um bloco em relação ao outro. Por isso que é tão importante o esporte também, dentre outras razões. Por quê? Porque ele expressa o poderio de uma determinada nação, e isso dentro de um contexto político foi extremamente importante, aí, uma peça decisiva. E isso a gente acaba entendendo que se reproduz em certa medida dentro desse universo micro que a gente estudou. Mas também existe algumas particularidades que a gente vem chamar de uma autonomia da prática esportiva. Porque a prática esportiva, ela não somente reproduz essas lutas e essas tensões do universo político e do universo econômico, mas existe uma autonomia relativa, quer dizer, a gente explica esse esporte também por ele mesmo. Ele não é simplesmente uma reprodução do que se faz lá ou em outro universo. Hoje o mundo não está mais polarizado entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, até porque falamos antiga União Soviética, né, Fernando? Mas essas relações, essas tensões sociais, elas estão presentes hoje no nosso esporte também, principalmente em grandes eventos esportivos, como é o caso da Copa do Mundo, da Olimpíada? Não, sem dúvida. Mudam-se, às vezes, os personagens que estão na disputa, mas sempre vai haver, principalmente relacionado a esses mega eventos, uma série de disputas e discussões, né? E por serem muito emblemáticas, né? Você pega uma Olimpíada de Pequim, por exemplo, que foi uma das mais recentes, o uso que se fez disso para colocar, por exemplo, a China dentro de um contexto globalizante, mundial, de apresentar uma nova China para o mundo, né? E isso, ao longo do tempo, tem sido feito, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas virem para o Brasil são eventos que fazem com que questões políticas tomem força, com que questões econômicas ganhem uma expressividade muito grande. Então, às vezes, mudam os personagens, mas as disputas continuam.
Aqui no Em Tese, você também conhece os resultados de pesquisas científicas realizadas em outras partes do mundo. Confira. Você sabia que um namoro pode durar mais tempo se os dois falarem de jeito parecido? Psicólogos da Universidade do Texas e da Universidade de Wayne se deram conta disso ao analisarem a conversa de 40 casais. Segundo a pesquisa, a maneira de falar mostra como as pessoas pensam e em que acreditam. Por isso, quanto mais parecida for a comunicação, maior a chance do relacionamento durar. Acreditem ou não, homens sofrem mais com o pé na bunda que mulheres. É o que garante um estudo realizado por sociólogos das universidades do estado da Flórida e da Wake Forest. Segundo a pesquisa, as mulheres também se deprimem, mas por menos tempo. O motivo é que os homens têm menos suporte emocional. Eles se fecham e não desabafam com ninguém sobre seus sentimentos. Assim, a dor passa mais devagar. Estresse afeta a capacidade reprodutiva. É o que descobriram pesquisadores da Universidade de Ohio. 401 mulheres foram avaliadas. Quanto maior o nível de estresse, maior a possibilidade de infertilidade. Para aumentar as chances de engravidar, técnicas como o yoga são aconselhadas. Juliano, você também acabou estudando, você falou um pouco sobre o contexto da tua pesquisa, você acabou estudando também de que maneira que a mídia se comportou na cobertura desse grande evento que se tornou essa partida de 1972. O que você percebeu ao estudar um pouco sobre o comportamento midiático daquela época? Não, pois bem, o campo midiático, ele tem isso não é atual, a gente sempre tende a pensar que as coisas... o interesse da mídia, o interesse dela em relação aos grandes eventos é algo recente. Não, isso é algo que vem acompanhando toda a história do esporte, mas também em suas devidas proporções, evidentemente, de acordo com cada contexto histórico-social, mas também o interesse da mídia, mais especificamente, ou melhor dizendo, do campo midiático em relação ao esporte, é uma constante aí dentro também da história dos meios de comunicação, assim digamos. O interesse é justamente o quê? Você noticiar, evidentemente, isso a gente não pode descartar, mas o principal interesse é o quê? É você se servir de uma conjuntura simbólico-emocional, assim digamos, favorável, onde se percebe que uma prática esportiva, xadrez é esporte, você se apropria dela porque você percebe que ela está reproduzindo, ou melhor dizendo, que ela está mimetizando algo maior, o embate entre duas superpotências, e isso é rentável. Isso torna o produto com um melhor poder de consumo mesmo. E você se reconhecer dentro de uma lógica, dizer, eu estou passando, está passando na televisão ali, algumas partidas foram televisionadas, e você está participando de algo que está acontecendo no mundo e você está tomando partido naquilo, numa luta política. Então, os meios de comunicação ele tem um pouco essa dupla função. Hoje a mídia ela tem um papel além de noticiar o esporte, né? Ela acaba influenciando também, tem o seu poder em vários esportes, como é o caso da popularização do futebol e da cobertura de grandes eventos. De que maneira, Fernando, que você percebe essa relação entre a mídia e o esporte? Até que ponto essa relação é benéfica e quando que ela se torna um pouco perniciosa? Acho que tem dois exemplos assim próximos que a gente pode relatar que talvez fiquem um pouco mais claros, né? A gente vê, por exemplo, no caso do voleibol, que houveram uma série de mudanças nas regras para adequar dentro de uma grade horária de um canal de televisão. Então foi tirada vantagem, foi uma série de mudanças, né? Isso tem uma mudança na própria dinâmica do jogo, né? Poderia ter consequências prejudiciais, no entanto, pelo visto, funcionou, né? E o vôlei conseguiu ter uma exposição muito grande na televisão aberta.
E um outro ponto a gente vê nessas disputas de MMA, de UFC, que é uma questão que tem gerado uma série de polêmicas, se passa isso, se não passa, que horário passa, se passa em canal aberto ou só em canal fechado, por toda essa contextualização da violência, do combate, né? Então são exemplos, acho que interessantes e atuais, que ajudam a refletir um pouco nesse papel da mídia e essa relação da mídia com os esportes, né? E as consequências disso, que podem ser benéficas ou não, aí isso aí falando um pouco, pegando um pouco da fala do Juliano, talvez a longo prazo ainda, uma questão um pouco mais macro, a gente conseguir mais à frente identificar as consequências. No caso do vôlei, parece que foi um bom resultado. No caso do MMA, como essa exposição está mais recente, talvez precise de um pouco mais de tempo para visualizar esse cenário. Por fim, Juliano, ao terminar esse seu trabalho, que fez um mergulho histórico, social e também falou muito sobre xadrez, de que maneira que você percebe que você deixa, que contribuição que você deixa para a sociologia do esporte e para os estudos de xadrez, que é a sua paixão, como você falou no início do programa? Esporte não se define simplesmente pelo momento do contato corporal, ela é uma construção social, e o xadrez é muito na esteira do que aconteceu com outros esportes, ou talvez antes. A gente defende também essa hipótese que o xadrez é um dos primeiros esportes modernos a se configurar, porque ele tem uma história milenar. Ele chega dentro, ele é trazido, ele é apropriado dentro do contexto da sociedade inglesa e ali passa por um processo de esportivização. Tá? Então, acho que essa é a grande contribuição, você passar a entender o xadrez como esporte, e uma segunda grande contribuição é você entender que determinadas práticas aí, elas não se tornam, quer dizer, como que eu posso me expressar? Elas não fazem tanto sucesso simplesmente porque elas estão expostas na mídia. Então é muito ponto pacífico aí nas discussões, aí algumas interpretações aí sobre o esporte na sociedade, você pensar que é simplesmente você expor o produto na mídia e esse produto vai fazer sucesso. Não, ele precisa ter toda uma carga simbólica e emocional por detrás dele, para que as pessoas que vão consumir se reconheçam naquilo, né? E passam a consumir. Exato, fazer sentido para as pessoas. Simplesmente expor na vitrine não é a única solução para se tornar o produto um produto, quer dizer, produto mercantilizado, exato. Juliano, Fernando, muito obrigada pela presença no Em Tese de hoje. Obrigado. Obrigado, satisfação é nossa. Agradecer a oportunidade que tu vem dando aí aos pesquisadores divulgarem suas pesquisas e esclarecer uma série de questões aí, especialmente aí na nossa área de pesquisa aí, que é o esporte. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada. A dissertação do Juliano de Souza está disponível no banco de teses da UFPR. O arquivo pode ser baixado gratuitamente. Escreva para o Em Tese e sugira trabalhos que você gostaria de assistir aqui. Até a semana que vem. Tchau!